Bom, então eu vou começar aqui um curso de álgebra linear, cujo a intenção é ensinar bastante coisa mesmo da álgebra linear no nível de graduação, certo? Dessas disciplinas que costumam ser chamadas de álgebra linear 1, né, que são abordadas em curso de física, matemática e engenharia, né? Bom, então essa vai ser a primeira aula, um curso de álgebra linear. Na aula que hoje eu vou falar sobre espaços vetoriais e subespaços vetoriais, dependência linear e independência linear, né? Esses são os tópicos aí principais dessa aula e também vai ter muitos exemplos. Bom, nós vamos começar então definindo o que é um espaço vetorial. O que é um espaço vetorial que a gente tanto vê em álgebra linear? A definição é a seguinte: um espaço vetorial real é um conjunto V, né, como a gente vê aqui, um conjunto V não vazio com duas operações, de soma e de multiplicação por escalar. Ou seja, é um conjunto não vazio fechado que só acontece dentro dele operações de soma e operações de multiplicação por escalar. Então, essas são as únicas duas operações que acontecem, né? Aí você pode se perguntar, ué, mas só soma e multiplicação? Não tem divisão, não tem subtração, por exemplo? A subtração, na verdade, ela é uma soma, né? Você está somando um vetor, por exemplo, que é um elemento de um espaço vetorial, com o seu elemento oposto, que é o assim chamado menos v. Você está fazendo v mais menos v. Isso é uma soma, certo? E uma divisão, analogamente, é uma multiplicação por uma fração, por exemplo, cujo denominador é maior que o numerador. Então, essas são as únicas operações. Tá? Então, seja V, o espaço vetorial V, tal que V seja o seguinte, um espaço vetorial que contém os elementos U, V e W, certo? E sejam alfa e beta números reais. O que caracteriza um espaço vetorial? São várias operações. Por exemplo, aqui, a operação de soma, U mais V, pertence ao espaço vetorial. Então, essa é a primeira propriedade. E para caracterizar um espaço vetorial, todas essas operações e propriedades têm que ser satisfeitas. Ou seja, a multiplicação por escalar, por exemplo, seja alfa um número real, quando você multiplica ele por u, esse elemento pertence também ao espaço vetorial. A comutatividade da soma, ou seja, u mais v é igual a v mais u. A associatividade, ou seja, u mais v dentro de parênteses mais w é igual a u mais v mais w. O vetor nulo está presente nesse espaço. O vetor nulo é o elemento zero, né? É o número zero. Ou seja, u mais zero é igual a zero. O inverso aditivo, né, que eu tinha dito antes, que é o elemento oposto, mas na verdade a mais correta é chamar de inverso aditivo, né? Que seria o inverso aditivo de u é o menos u. Então, u mais menos u é igual a zero. Associatividade escalar, ou seja, alfa multiplicando beta u é igual a alfa beta u. O escalar identidade, ou seja, é aquele elemento cujo multiplicação não altera o valor do elemento, não altera o elemento. Então, se eu multiplicar 1 por u, ele permanece u. No caso, por exemplo, de matrizes, é a matriz identidade. Né? Quando você multiplica uma matriz por uma matriz identidade, você não altera a matriz, você mantém. Então, isso é uma propriedade de um espaço vetorial. E também, para finalizar, a distributividade 1, em que alfa de u mais v é igual a alfa u mais alfa v. E a distributividade 2 é alfa mais beta u é igual a alfa u mais beta u, certo? Então, satisfazendo todos esses axiomas, você tem um espaço vetorial. Bom, vamos dar uns exemplos de espaços vetoriais. Por exemplo, o conjunto de vetores do espaço R3 é um espaço vetorial. O espaço R3 é as três dimensões, x, y, z. Aqui no caso eu chamei de x1, x2 e x3, né?
Então, xi pertence aos reais. O conjunto de todos os vetores no espaço constitui um espaço vetorial. Vamos ver outros exemplos. Por exemplo, um conjunto de polinômios com coeficientes reais também pode ser um espaço vetorial. Se eu considerar todos os polinômios com grau menor ou igual a 2, todos eles constituem um espaço vetorial, né? Os coeficientes A0, A1, A2 são números pertencentes aos reais, certo? Então veja que vários objetos matemáticos podem constituir espaços vetoriais, né? Aqui no caso, um conjunto de polinômios, vamos dizer assim, é um conjunto de funções, né? Que tem essa propriedade de polinômio. Um exemplo também interessante é o espaço de Hilbert que a gente vê em mecânica quântica, assim. Você não viu mecânica quântica? Enfim, não se preocupe muito, é só um exemplo. O espaço de Hilbert é o espaço onde ficam as funções de onda. E ele é um espaço vetorial complexo, ou seja, existem espaços vetoriais que são complexos. E eles são formados pelas funções de onda que são quadrado integrável. Significa que a integral do quadrado de psi no espaço não diverge, é menor que infinito. Então, para todas essas funções de onda que respeitam a quadrado integrabilidade, vamos dizer assim, é um espaço vetorial que é o espaço vetorial de Hilbert. Um outro exemplo é o espaço das funções periódicas. O que é uma função periódica? Por exemplo, seno e cosseno são funções periódicas, certo? O espaço vetorial das funções periódicas, que também são f de x mais t, um período t, é igual a f de x, né? Essa é a característica, a propriedade que define uma função periódica. Então, funções como seno de x, cosseno de x, enfim, assim por diante, podem formar um espaço vetorial, certo? E uma coisa que eu acho que é interessante também, que eu acho interessante comentar, que, por exemplo, você pode definir o produto escalar de funções de uma determinada forma, que é a seguinte. A integral, por exemplo, de A até B, de seno de x vezes cosseno de x, é um produto interno, entende? É como se fosse um produto interno. E seno de x seria ortogonal a cosseno de x, certo? Mas enfim, não vou entrar muito em detalhes porque isso exige uma matemática mais avançada, específica para compreender. Bom, então vamos fazer esse exemplo aqui para ver como que funciona um espaço vetorial e as operações, né? Então aqui ele dá um espaço, um conjunto A01 e operações abaixo que satisfazem todas as condições de definição do espaço vetorial, exceto a lei associativa, para multiplicação por escalar, e as leis distributivas, né? Ele quer que demonstre isso. Esse exercício eu só vou fazer direto aqui, eu só vou mostrar que ele realmente não obedece à lei associativa e nem às leis distributivas, tá? Então, ó, ele define a adição dessa forma aqui, ó, em que 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1 e 1 mais 1 é 0. A soma ela tem que resultar num valor que está dentro do espaço vetorial, certo? Porque essa é uma propriedade do espaço vetorial. Todas essas somas aqui satisfazem essa propriedade. Além disso, satisfaz o fato de que existe um elemento nulo, a soma é associativa, enfim. Para a soma, tá tudo beleza aqui. Vamos ver agora a multiplicação por escalar, né? A gente tem que mostrar que a associatividade falha, né? Então, como a associatividade falha, a gente tem que mostrar que alfa, beta, eu vou representar esse símbolo só por um pontinho, tá? Para ficar mais fácil de fazer aqui. Alfa, beta vezes x tem que ser igual a alfa vezes
beta vezes x, né? Pela lei da associatividade. Então vamos escolher, por exemplo, alfa igual a menos um, beta igual a menos um e x igual a um. X, ele só pode ser 0 ou 1, né? X só pode ser 0 ou 1. Então vamos verificar. Alfa vezes beta aqui no caso vai ser menos um vezes menos um vai ser um. Vezes x é igual a alfa menos um vezes menos um vezes x. X é um. Então vamos ver, ó. 1 vezes 1 é igual. Ah, então, só que ele define, né? Quando o número que multiplica x é negativo, isso aqui é zero, né? Na verdade. Então esse produto de menos um vezes um é zero. Porque a vezes x, quando a é negativo, vai ser sempre zero. Então, 1 é diferente de zero, né? Então, aqui, ó. Então, a lei da associatividade falhou, beleza? Para um caso específico, então, já não caracteriza mais espaço vetorial. Agora, vamos verificar as leis distributivas, né? O que diz a lei distributiva, né? E alfa vezes x mais y é igual a alfa vezes x mais alfa vezes y, né? Então vamos verificar. Vamos escolher alfa menos um e vamos escolher x igual a um e y igual a zero. Vamos ver o que acontece. Então vai ficar menos um vezes x mais y, vai ser um mais zero. Como a soma que é definido que um mais zero é igual a um, isso aqui é um, que é igual a alfa vezes x, que vai ser menos um vezes x, que é um, mais menos um, que é alfa, vezes y, que é zero. Então, isso aqui vai ser, como o alfa é negativo, isso daqui vai ser zero. Isso daqui é igual a menos um vezes um vai ser zero. E aqui também. Então, essa lei distributiva não falha, na verdade. Na verdade, é uma outra lei distributiva que vai falhar aqui, né? Então, vamos fazer. Vamos mostrar aqui. Uma outra lei distributiva é a seguinte: alfa mais beta vezes x é igual a alfa vezes x mais beta vezes x, tá? Só lembrando, eu estou representando o pontinho como esse símbolo e o mais é esse símbolo aqui, tá? Então vamos ver se satisfaz. Vamos escolher alfa igual a 1, beta igual a menos 1 e vamos escolher x igual a 1. Então, ó, alfa mais beta. Quanto que é 1 menos 1 aqui no nosso espaço? É 1 mais menos 1, certo? 1 mais menos 1 vezes x, que é 1, né? Como esse cara é real,
e ele é igual a zero, esse produto é zero. Então, isso daqui é igual a esse lado direito, vamos verificar se isso é verdade. 1 vezes 1 mais menos 1 vezes 1. Isso aqui é igual. 1 vezes 1 é 1. Né? De acordo aqui com essa propriedade, tá? Que um número positivo vezes x é igual ao próprio x. Então, 1 que é positivo vezes o x que é 1 é o próprio 1. Certo? E menos 1 vezes 1, isso aqui é zero. Então, é 1 mais zero. 1 mais zero é diferente de zero, né? Então, essa propriedade falha, certo? Então, a gente verificou que um espaço vetorial com uma operação de adição definida dessa forma e com uma multiplicação com essa forma não é um espaço vetorial, certo? Então, beleza. Vamos seguir então nossa aula agora vendo novos conceitos. Nós vamos ver agora o conceito de combinações lineares, né? Bom, seja V, então, um espaço vetorial seja V um espaço vetorial tal que V1, V2 até Vn, ou seja, um espaço vetorial com n elementos, pertence a V, um espaço vetorial. E os números reais A1, A2, A3 até a n pertencem aos reais. Então, o elemento V abaixo ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores desse espaço vetorial. E esse vetor também pertence ao espaço vetorial. Então, essa é a definição de uma combinação linear de vetores, certo? Uma combinação linear de elementos de um espaço. O conjunto de todas as combinações lineares possíveis forma um novo espaço vetorial, que eu chamei de W, mas pode ser S, e é um subespaço vetorial. Um subespaço vetorial é como se fosse um subconjunto de um espaço vetorial. Porém, ele também tem a estrutura de um espaço vetorial, certo? Então, um subespaço vetorial é como se ele está contido dentro do espaço vetorial e ele também tem uma estrutura de espaço vetorial, certo? Então, vamos entender isso melhor. Por exemplo, aqui temos uns exemplos, né? Por exemplo, vamos considerar o vetor no espaço bidimensional, né, R2, o vetor 2 menos 4, ele é uma combinação linear dos vetores V1, 1, 1 e V2, 1, menos 1, porque ele pode ser escrito como menos 1 V1 mais 3 V2. É só verificar que se você multiplicar esse cara aqui por menos 1, né, eu vou ter um vetor menos 1, e somar por 3 vezes esse cara aqui, que vai ficar 3 menos 3, né? Se eu somo menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 com menos 3, é menos 3 não, é 3, né? Peraí. 3 e menos 3, eu vou obter o vetor menos 1 mais 3 é 2, e menos 1 menos 3 é menos 4. Ou seja, esse vetor ele é escrito como uma combinação linear desses outros dois vetores aqui, certo? Então, sempre que um vetor pode ser escrito como uma combinação linear de outros dois, ou outros três, ou outros quaisquer vetores, você tem uma combinação linear. E para um vetor 2 mais 3t, aqui no caso, esse é um espaço vetorial de funções, de polinômios, de grau máximo. O grau máximo dos polinômios aqui é grau 2.
e o t pertence aos reais. Então, é uma combinação linear dos vetores t mais 2x², v2, 1 mais t² e v3, 2t², porque v pode ser escrito como uma combinação linear aqui, ó, certo? E como diz a definição, se v pode ser escrito na forma A1, V1 mais A2, V2 e assim por diante, a gente tem uma combinação linear, certo? Então, progredindo aqui, o conjunto de todas as combinações lineares possíveis forma um novo espaço vetorial S, que é um subespaço vetorial. Ou seja, quando você tem uma combinação linear, você está formando um novo espaço vetorial S, que é um subespaço vetorial. E tem três perguntas que você tem que se fazer sempre para saber o que se esse cara de fato é um subespaço vetorial. Você tem que verificar se o S é diferente de um conjunto vazio. Tem que verificar se U e V quaisquer no subespaço vetorial, se a soma vai estar em S, certo? E se dado U pertencente ao subespaço e alfa pertencente a R, o produto alfa-U está em S. Então, basta satisfazer essas três condições aqui para você confirmar que você tem um subespaço vetorial. Vamos ver aqui uns exemplos, né? Existem alguns subespaços que são triviais. Por exemplo, de um espaço vetorial V qualquer, os conjuntos desse cara aqui, ó, que é um conjunto que tem o elemento zero, que vamos dizer assim, é o vetor nulo, são subespaços vetoriais de V. Porque ele é diferente do conjunto vazio, não confunda, né? Esse cara ele não é vazio, ele tem um elemento, que é o elemento nulo, certo? Então ele não é vazio. Né? Isso pode causar uma confusão, porque você pode pensar que pelo fato do elemento ser zero, né, ele é vazio, mas não, né? O zero é um elemento, ele é diferente do vazio. E além disso, dados os dois elementos de zero, a soma deles pertence a zero, né? Obviamente, porque zero mais zero é zero. E o produto de um número real qualquer por um elemento de zero, qualquer número real multiplicado por zero vai dar zero. E zero é um elemento do espaço vetorial. Então, esse espaço, esse cara é um subespaço vetorial trivial, certo? E o outro subespaço vetorial trivial é o próprio espaço vetorial. Ele é um subespaço vetorial dele mesmo. Se você aplica diretamente as definições de subespaço, vai observar que o próprio V está contido em V, né? Então, assim, só para dar esse exemplo desses espaços vetoriais, desses espaços triviais, né? E, bom, o que são subespaços gerados, né? Eu coloquei uns exemplos aqui de subespaços, né? É que existem os subespaços gerados, que são chamados de span. Um span é um espaço gerado pela combinação linear de todos os vetores do espaço, certo? Ou seja, o conjunto de todas as combinações lineares de um espaço vetorial vai gerar um subespaço que é chamado de subespaço gerado, ou pode ser chamado de span. Aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, um vetor não nulo, o seu span é uma reta passando pela origem, porque imagina um vetor definido por dois pontos num plano cartesiano xy, né? Qualquer vetor nesse plano vai ter uma reta que é simplesmente o vetor multiplicado por qualquer escalar real e vai passar pela origem, certo? Agora, dois vetores linearmente independentes, seu span é um plano passando pela origem, que dois vetores definem um plano. Então, ele vai gerar um subespaço, que é um plano.
Três vetores linearmente dependentes no espaço tridimensional é o próprio espaço, é todo o espaço R3. Por exemplo, você pode representar ele por uma equação, por exemplo, x, y, z, tal que x mais y mais z igual a zero, é um subespaço vetorial. Ou você pode representar ele por um conjunto gerador, em que o W é o span, ou seja, o subespaço gerado pelos vetores 1, 0 menos 1 e 0, 1 menos 1, certo? Então, só para deixar mais claro aqui a ideia, né? Então, só para explicar melhor, né? Porque esse span pode representar. Só para explicar melhor, por que esse span pode representar esse subespaço vetorial? Porque z é menos x menos y. Então, você pode escrever os elementos desse subespaço como sendo x vezes 1, 0, menos 1 e y, 0, 1, menos 1. Você consegue escrever todos os elementos desse espaço como uma combinação linear desses dois caras aqui, entendeu? Essa ideia aí do subespaço gerado, do span. Bom, então vamos falar agora também de uma coisa muito importante, que é a dependência linear. No caso de vetores linearmente independentes, né, a gente vai ter um espaço vetorial, e se a gente fizer essa relação em que a gente multiplica cada componente por um número real até a nVn, e isso igual a zero, se a única solução para essa relação for que todos os números reais são iguais entre si, são iguais a zero, a gente tem a gente tem que esses caras eles são linearmente independentes. Mas também existe o caso em que eles são linearmente dependentes. Isso acontece se pelo menos um dos vetores do conjunto puder ser escrito como combinação linear dos outros vetores do mesmo conjunto. Eu vou dar um exemplo, né? Se um vetor é uma soma de dois outros vetores, esses caras eles são linearmente dependentes. Se você tiver um vetor que é múltiplo de um outro vetor, você também tem dependência linear. Se você tem um vetor que pode ser escrito como combinação linear de outros vetores, você tem dependência linear, certo? Então é muito importante você saber identificar a dependência linear do espaço vetorial que você está estudando. Bom, aí aqui eu tenho alguns exemplos, né, de casos que geram dúvidas, assim. O vetor nulo, ele é sempre linearmente dependente, porque ele sempre pode ser escrito como múltiplo de outros vetores, a partir do momento que você pode multiplicar qualquer vetor por zero, você vai obter o vetor nulo. Então, eles são linearmente dependentes. O único vetor não nulo, um único vetor não nulo é linearmente independente. Por quê? Se ele é um único vetor, não tem como ele ser escrito em função de outros vetores, né? Como uma combinação de outros vetores. Então, ele em si é linearmente independente. Dois vetores paralelos são linearmente dependentes. Por quê? Se eles são paralelos, eles são iguais. A não ser que se eles tiverem magnitudes diferentes, significa que eles estão sendo multiplicados por escalares. E se você multiplica um elemento por um escalar, ele é múltiplo, um é múltiplo do outro, então eles são linearmente dependentes. No espaço R2, qualquer conjunto de três vetores é linearmente dependente, porque um vetor vai estar contido no plano formado pelos dois outros vetores, como a gente viu na imagem anterior. Em R3, qualquer conjunto com quatro vetores também vai ser linearmente dependente, certo? Mais alguns exemplos, né? Como verificar se os vetores são LI ou LD? Você monta a equação, né? Essa equação aqui é muito importante. A1 V1 mais A2 V2 mais até AN VN igual a zero. Resolve o sistema por os coeficientes.
Se a única solução for a trivial, né, como eu disse anteriormente, os vetores são LI, né? A única solução trivial é no caso em que todos os números reais aqui são zero. Então, os vetores são LI. Se houver solução não trivial, os vetores são LD, certo? Isso aparece direto em álgebra linear. Então, só para resumir o que vimos até aqui, nessa aula a gente viu a definição de um espaço vetorial, né? O que eles são um conjunto de vetores definidos por operação de soma e de multiplicação por escalar. A gente viu todos os axiomas que caracterizam um espaço vetorial. Falamos sobre definição e como identificar um subespaço vetorial, que basta ver se ele obedece três regras, que é a de conter o vetor nulo, ser fechado pela soma e ser fechado pela multiplicação por escalar. Um subespaço está sempre contido em um outro espaço vetorial. E ele em si também é um espaço vetorial, certo? Bom, e depois a gente discutiu dependência e independência linear. E por essa aula vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, se ele foi útil, não esqueça de deixar o like e até a próxima.